Bom dia a todos vocês, uma ótima, abençoada semana para todos, na graça de Deus. Pedindo ao Pai que nos oriente, que nos dê muita vontade de aprender a Sua palavra. Hoje nós vamos terminar Gênesis 42 e o título é Para o homem mau, até o bem é algo ruim. Vamos voltar lá no passado e falar um pouquinho sobre a maldade dos irmãos de José. Eles, naquela época, eles achavam que era normal fazer algo ruim para o irmão. Primeiro eles tramaram matá-lo e depois eles foram convencidos por Rubem de que não deveriam matá-lo, mas aí o venderam como escravo aos ismaelitas. E depois disso, nós todos sabemos que ele foi vendido a Potifar como escravo. E depois a esposa do Potifar o acusou, ele foi parar na cadeia. E depois, agora mais recentemente, ele interpretou sonhos para o faraó. E o faraó o fez uma espécie de governador do Egito. Mas o que nós queremos analisar é que naquela época, quando os irmãos de José fizeram esse ato tão horrendo com ele, para eles era totalmente normal fazer aquilo. Eles não mostraram de maneira nenhuma nenhum peso na consciência, nenhum arrependimento, não, para eles era normal. Eles estavam ali comendo pão e tramando matar José, tramando entregá-lo aos ismaelitas. E assim o fizeram. Depois que fizeram tudo isso, a trama ainda vai além. Eles colocam sangue de um animal na túnica de José para enganar o seu pai, para que o seu pai Jacó pensasse que o filho tivesse sido comido por um animal. E assim aconteceu. E Jacó viveu numa tristeza profunda porque era o filho predileto dele. O filho com a mulher que ele realmente amou, que era Raquel. E ele teve 2 filhos, que é José e Benjamim, com esta mulher e ele venerava esses seus filhos por causa do seu amor. Então vamos primeiro à palavra de Deus para ver como que Deus está trabalhando nessa situação. Aí eu voltarei tentando explicar os eventos. Leitura de Gênesis capítulo 42, versículos de 21 a 38. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordens para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram.
No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. Disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto. Ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. No versículo 21, eles começam já reconhecendo que certamente eles estavam sendo punidos por aquilo que eles fizeram ao irmão. Vamos analisar que já havia mais de 15 anos que isso havia se passado. E muitas vezes, quando passa tanto tempo, a pessoa passa a acostumar que aquilo que ela fez foi normal, foi algo que aconteceu, que ficou de lado, que Deus não está mais nem importando. Mas veja que eu quero que vocês comecem a pensar que agora tudo vai voltar para eles, vai voltar na mente deles e eles vão compreender a situação de uma maneira mais real. E essa lembrança veio através de um momento terrível em que eles agarraram José e o arrastaram e os prenderam, depois entregaram aos ismaelitas. Tudo isso agora estava vindo para eles em forma de muita dor. É Rúben que vai lembrar: olha, eu não falei para vocês que não o matassem? Agora está aí, uma coisa mais ou menos assim. Agora está aí, veja, nós vamos pagar pelos pecados.
Mas Rúben, apesar de ter advertido os irmãos, depois houve a trama para colocar o sangue do animal na túnica de José, e Rúben não fez nada sobre isso. Ele viu todo o sofrimento do pai e ficou caladinho. Pelo contrário, Rúben assumiu o lugar de progenitura de José. Ele passou a ter direito à progenitura, então, de certa forma, ele passou a ser o chefe da família depois do seu pai. E eles realmente davam José como morto. Vejam aí na tela que, de acordo com a lei de Deus, o que eles estão falando aí sobre prestar contas sobre o sangue, isso aí é porque está escrito na lei de Deus que aquele que comete assassinato pagaria com o sangue, ele seria morto, Deus os eliminaria. Assim está escrito. Então, eles ficaram muito preocupados de que Deus agora tinha se lembrado de todo o problema e iria castigá-los. José não estava comunicando com ele através da sua língua materna, ele estava usando um intérprete. E isso vocês já sabem que era para camuflar a sua identidade. E nós vamos ver que quando José escolheu um refém para ficar lá na cadeia, ele poderia ter escolhido Rúben, porque Rúben é aquele que ocupou o seu lugar, obtendo os direitos de progenitura da família. Mas não, ao invés de escolher Rúben, ele escolheu Simeão. Por quê? Porque Simeão era um dos irmãos que estava mais ativamente ligado ao crime que foi cometido contra ele. A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz o bem para alguém, que até para fazer o bem, às vezes a pessoa pensa que a gente está fazendo o bem com segundas intenções. É o caso que está acontecendo aqui nesta história. Esses irmãos eram tão maus que quando José devolveu toda a prata que eles tinham pagado pelo cereal, eles ficaram apavorados, porque eles acharam que era algo muito ruim que José ia fazer contra eles. Por quê? Porque eles não estavam acostumados a um ato de bondade. Normalmente, a pessoa que está atolado na lama, o que ele vê na sua frente é lama, não é? Normalmente, a pessoa envolvida num emaranhado de problema, uma pessoa muito má, uma pessoa que prejudica os outros, normalmente elas não veem o lado bom das pessoas. Mesmo que as pessoas estejam tentando fazer algo bom para elas, como nesse caso, você já pensou voltar para casa com o cereal, com trigo, para comer por um bom tempo e todo o dinheiro de volta? Já pensou que ato maravilhoso? Mas eles não viram dessa maneira. Eles ficaram apavorados, achando que era obra de Deus, que era vingança, que Deus iria fazer algo contra eles. Por que que do nada, subitamente, esses irmãos começaram a lembrar de um evento que aconteceu há mais de 15 anos atrás? Porque nós vamos ver que é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre trabalhando para trazer as ovelhas perdidas para Deus. E como é que eles nos trabalham, trazendo de volta essas memórias na nossa cabeça? Todos nós, um dia na nossa vida, a gente vai lembrar de coisas que a gente fez lá atrás, que a gente não pensou, mas que era muito errado. Isso é obra de Deus. Por que é que Ele nos faz lembrar? Porque nós estamos em débito com Deus. Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos em débito com Ele. E daí nós perdemos a nossa clareza espiritual e é como se o nosso espírito estivesse manchado diante de Deus. E para a gente eliminar todo esse pecado, toda essa carga que a gente está espiritualmente carregando, a gente tem que vir ao arrependimento. Tem que reconhecer o nosso erro,
arrepender, genuinamente arrepender, pedir perdão ao Pai e transformar as nossas vidas, não agir assim mais, procurar não pecar mais. Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Vamos ler aí comigo um pequeno trecho de Jó 13:26, que está escrito: Escreves acusações amargas contra mim e trazes à tona os pecados de minha juventude. Isso aí é Jó, no meio de tanto sofrimento, lembrando de que Deus estava trazendo de volta todas as memórias na sua cabeça, trazendo certas provações na sua vida. Isso porque nada é esquecido para Deus. O ser humano pode até esquecer que ele fez algo muito ruim, mas está tudo registrado para Deus, e um dia o Espírito Santo vai nos recordar desse débito que nós temos com Deus. Então, toda vez que vem essa memória na nossa cabeça, a gente tem que realmente buscar a palavra de Deus, refletir sobre isso, ver onde é que nós erramos, nos arrepender e pedir perdão. Só a título de recordação, eu anotei de novo todos esses 10 irmãos, que são os irmãos maus, filhos de Jacó. E que Jacó teve 12 filhos, 2 eram com Raquel, mas os outros nós vamos ver com Lia, Zilpa e Bila. Então, o primeiro na lista é Ruben, que nós já comentamos, que assumiu o lugar de José na progenitura. E daí vem Simeão, esse que estava preso. E daí vem Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Aser, Dan e Naphtali. Esses são os 10 filhos maus, e mais 2 que são 12 filhos, que vão ser os representantes das 12 tribos de Israel. Não podemos esquecer isso. E Jacó estava arrasado, ele não queria de maneira nenhuma deixar os seus filhos levar Benjamim para o governador do Egito. Ele dizia que eu já perdi José, agora Simeão, e vocês querem levar Benjamim. Eu não posso suportar tudo isso. É mais ou menos isso que Jacó estava dizendo. E deixa transparecer aí que Jacó não confiava totalmente nos seus filhos. Mesmo quando Ruben disse a Jacó que ele poderia matar os seus 2 filhos se algo acontecesse com Benjamim, mesmo assim Jacó não confiou de liberar Benjamim para que eles levassem ao governador do Egito. E o capítulo termina com esse impasse. Apesar deles terem voltado com dinheiro, apesar deles terem voltado com trigo suficiente para um bom tempo, mas não era suficiente, iria acabar em pouco tempo. E aí, o que é que eles iriam fazer se o governador do Egito requeria a presença de Benjamim? O que é que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que quando nós cometemos algo muito mal na nossa vida, nós sabemos que nós estamos cometendo algo mal, mas a gente muitas vezes vê todo mundo fazendo o que é ruim, roubando, fazendo isto, aquilo, e as pessoas tendem a fazer o mesmo porque todo mundo faz. Então, como Deus não está aqui nos dando chibatada, nos puxando pelo cabelo, a gente pensa que está tudo no esquecimento. Mas a gente está aprendendo nesta história que mesmo depois de mais de 15 anos, Deus ainda está lembrando, Ele ainda vai cobrar dos seus filhos aquilo que é devido a Ele. Então, aquilo que nós esquecemos, Deus nunca esquece. Nós vamos ter que ficar sempre vigilantes sobre isso, porque
nós como cristãos, se nós dizemos ser uma pessoa que acreditamos em Jesus Cristo, nós temos que viver uma vida reta. E o nosso passado faz parte dessa nossa vida. Não adianta eu dizer, agora eu sou pastora, tudo está normal. Não, é por isso que vocês veem minha oração matinal, que eu ponho no Facebook. De vez em quando eu estou pedindo para Deus fazer com que eu recorde as minhas faltas do passado. Aquelas que estão dormentes lá atrás no meu cérebro, eu quero lembrar sobre elas, sim. Porque eu quero refletir sobre elas, eu quero tirar os aprendizados e eu quero também me arrepender, se for possível, até consertar com as pessoas que eu feri. E Deus nos faz relembrar para que a gente realmente conheça o caráter de Deus como Pai e que a gente siga o seu exemplo. A gente não pode chegar perto do Pai com o nosso espírito todo manchado de pecado. Não, isso não vai acontecer. Então é muito importante que a gente veja esse lado, o que está pendente, qual é a nossa dívida passada com o Pai, e vamos fazer um acerto de tudo isso. Outra coisa que nós aprendemos nessa história é que é muito triste quando o próprio pai terreno não confia nos seus filhos. Veja que tristeza no coração do pai saber que os seus próprios filhos não são de confiança. Isso também traz um problema espiritual para nós, porque está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Que nós façamos tudo possível para honrar os nossos pais. É esse o meu pedido para Jesus hoje, que abençoe a todos vocês, que mesmo que vocês estejam na situação mais terrível, na dor mais terrível em que seus pais os abandonaram, fizeram algo contra vocês, mesmo nessa situação, não se esqueçam de que o pai terreno é um pai que a gente tem por um certo período do tempo e daí a gente vai para o pai maior, aquele que está sempre com os braços abertos para receber o filho arrependido, aquele que está guiando o filho, mesmo quando o filho está no pecado. O Espírito Santo vem e lembra o seu filho de que ele tem uma conta a pagar. Isso é por amor, porque o amor do Pai não é um amor que nos escraviza, mas é um amor que nos dá a liberdade de escolher. Continuar do lado de Deus, em que a gente vai ter a felicidade maior, a felicidade eterna, uma vida eterna num lugar maravilhoso, em que a gente nem consegue imaginar, porque é tão bom que não parece com nada que a gente já viu neste mundo. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Bom dia para todos vocês. Muita paz.